sabe qual é o seu nome completo? Cristina Guedes Gonçalves, jornalista há 45 anos. Cristina, quando você ouve ou lê em algum lugar, Jornal Cidade de Santos, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Liberdade. Para mim, eu costumo dizer que o Cidade era sinônimo de oportunidade, de amizade, de alegria, descontração, mas, sobretudo, de liberdade. E olha que eu comecei lá num momento relativamente difícil aqui para a conjuntura política da cidade e do país, né? Eu comecei fazendo estágio em fevereiro de 78, estava iniciando o terceiro ano da faculdade de jornalismo, e logo fui contratada, fiquei 8 anos como setorista de abastecimento, que era economia popular, mas fazendo geral também. Então, o Cidade tinha essa característica, né, de abrir espaço para quem estava na faculdade, para quem sonhava em ser jornalista, né, e para mim era um desejo desde a da adolescência. Eu acho que a gente tinha na época o Bland, que era um editor, uma figura, definiu assim como uma figura, uma pessoa que instigava a gente a ser diferente, a fazer o melhor, ele provocava a gente. E era um período em que a gente tinha, assim, vamos dizer, pós-ditadura, mas que ainda estava surfando nessa onda, porque Santos ainda não elegia o prefeito, era prefeito nomeado, então no Cidade se escrevia o quê? Alcaide nomeado, fulano de tal, né? Todos eles que a gente até vinha a eleição, que eu tive o privilégio de, pelo Cidade também, fazer a cobertura com outros colegas da primeira eleição para prefeito em Santos, depois que foi restabelecida a autonomia, né? Como é que você foi parar lá? Te convidaram? Então, não, eu fazia faculdade, eu era aluna do professor Dirceu Lopes, que foi assim meu grande mentor, e no segundo ano da faculdade, ele era assessor na época da prefeitura, era ele e o Odilon, naquela época a Secretaria de Comunicação nem era secretaria, era uma assessoria de imprensa com 2 jornalistas, um de manhã e um à tarde. Eu trabalhava à tarde numa clínica de cirurgia plástica, que eu era instrumentadora de cirurgia plástica com 18, 19 anos, e à noite eu fazia faculdade. E aí o Dirceu, um dia ele chegou para mim, acho que ele notou que eu tinha um jeito para coisa, e ele falou para mim, você quer fazer um estágio lá na prefeitura comigo de manhã? E eu ia todo dia de manhã, ele me punha numa mesinha virada para a parede, com uma máquina de escrever, para fazer cozinha de matéria, né? Porque é assim que a gente começa. Cozinha de matéria, e aí eu fazia aquilo com o maior capricho, ele pegava a minha lauda, puxava, olhava, dizia, tá horrível, amassava, jogava. E aí foi indo. E assim eu fiquei 6 meses. Quando deu a virada de ano, né, de 77, que foi isso, para 78, eu achei que eu já estava legal para fazer alguma coisa e falei para ele, falei, olha, eu vou tentar a sorte lá no Cidade, de repente estão precisando para fazer estágio, né? E foi assim, ele falou, você mete as caras, Cris, vai dar certo e tal, me deu assim um ânimo danado, até quando eu escrevi o meu livro, eu dediquei a ele. E eu fui, conversei com o Bland, que tinha realmente uma vaga lá para estagiário, fiquei fazendo estágio durante um mês. Coincidentemente, um mês depois, uma repórter chamada Cristina saiu e ela era setorista de abastecimento e aí eu fiquei com aquela vaga. Então, foi uma história assim muito grande, né? Ali no Cidade, estando no Cidade, eu me formei, estando no Cidade, eu estava no começo do namoro com meu marido, estando no Cidade, eu me casei, até a hora que eu achei que já tinha meio que batido no teto aqui, resolvi ir para São Paulo, e aí eu comecei uma carreira dentro da televisão, meio que por acaso também, que deu certo. Cristina, você lembra a primeira vez que você entrou na redação para trabalhar? Uma coisa é você ir lá visitar, levar um currículo, outra coisa é chegar lá para trabalhar. Você tem essa recordação? Tenho, muito forte. Eu tenho tudo muito vivo na minha cabeça. Eu tenho onde a gente batia o ponto, desde a hora que a gente subia aquela escada que tinha aquele elevador de ferro, acho que a porta era até meio pantográfica ainda, era uma coisa, e depois a gente batia o cartão uma vez só, ou era na entrada ou era na saída, e depois tinha o arquivo, que ficava o Marcílio, né? E aí a gente pegava um corredor assim, que tinha os banheiros do lado de cá, redação para a esquerda,
e ali, quando eu entrei, aquela vibração daquelas máquinas, que até hoje eu amo o barulho de máquina de escrever, e eu acho que era uma coisa muito mais romântica, mais lúdica, mais inspiradora, e todo mundo meio que se falava, ali não tinha silêncio, eu odeio silêncio, então era vibrante, era uma vibração muito grande, né? Tinha a sala do Bland, que era o aquário no meio, a mesa do Sassi e do Sérgio, que eram os chefes de reportagem, do lado de lá era a secretaria, onde ficava o pessoal da copidescagem, e depois é que vinha a sala dos fotógrafos, revelação, fax, né, que era a época do fax. Muita gente comenta sobre esse clima da redação, que é um ambiente muito barulhento, o telefone tocando, as pessoas conversando, o ventilador de teto, né? Qual que é a recordação que você tem desse Meu, aquilo ali era uma coisa assim surreal. Aquele ambiente era surreal, era toda de taco. A gente fazia as festas de fim de ano lá, eram maravilhosas. E era vibrante, porque a Rua do Comércio, a 15 de novembro, era uma área já vibrante por natureza, né? Era efervescente o clima ali do Centro Histórico de Santos. E a redação tinha isso, quando acontecia alguma coisa, era uma coisa que era assim, era compartilhado, sabe? Um furo de matéria, uma coisa que acontecia. Eu lembro, por exemplo, e a gente gostava, quem tem jornalismo na veia não consegue ficar sem esse ambiente de redação. Para mim, ambiente de redação é isso, redação quietinha, silenciosa, nunca combinou comigo. Então a gente cantava, a gente fumava, não tinha o cinzeiro, a gente jogava o cigarro no chão, apagava, era uma coisa meio doida. Os dias de hoje, completamente fora, né, da imaginação, mas sei lá, a gente tinha assim um despojamento muito grande. Eu lembro, por exemplo, que eu estava um domingo, à noite, quando o Tancredo, veio a notícia que o Tancredo tinha morrido, eu estava na casa da minha sogra, com meu marido e tal, e aí a gente pegou uma moto e estava indo para casa, eu falei com meu marido, me deixa no jornal. Era minha folga, me deixa no jornal, eu tenho que escrever, eu tenho que ir para lá, devem estar precisando, aquela coisa do jornalista querer estar presente, né? Então, quando tinha que fazer alguma dobra, alguma coisa, eu acho que era um pessoal assim muito afim de trabalhar e muito afim de ser jornalista. E grandes profissionais, né? Carlos Mauri Alexandrino, Ricardo Marques, o Oswaldinho, era uma equipe muito boa. Eu sinto que eu aprendi muito com eles. Depois veio o Gabriel Tranjan, teve o Sampaio de editor, depois veio o Gabriel, e foi um outro momento, foi um estilo totalmente diferente, até de textos mais enxutos. Então, era um exercício diário, era um aprendizado. Acho que assim, a cada momento que eu entrava ali, mas eu amava aquele ambiente, eu me sentia bem, me sentia em casa. Cristina, além desse ambiente, dessa efervescência profissional, as pessoas também eram muito amigas, né? Conviviam na redação e depois fora. O expediente ia fora, né? Fora. A gente convivia até durante a matéria, porque era assim, a gente tinha a perua da Folha de São Paulo, que era a viatura, né, que a gente chamava viatura. Então, às vezes a gente saía 2, 3 repórteres na mesma viatura com um fotógrafo para fazer, cada um com normalmente 2 pautas, né? Dificilmente a gente saía com uma pauta. Então, ficava você aqui, o fotógrafo, aí, enquanto o motorista levava o outro para... A gente se ajeitava e dava certo. Então, isso tudo também criava um vínculo muito forte entre a gente, porque era um ambiente de camaradagem, eu vou ficar aqui, eu preciso do fotógrafo, então tudo se ajeitava. E às vezes quando a gente voltava, acabava todo mundo a matéria, acontecia muito, às vezes eu estava na viatura com o Mauri, com a Isilda, então a gente acabava antes, até do prazo de ter que voltar, deadline ainda dava tempo, então o que a gente fazia? A gente ia para um barzinho ali atrás, perto da prefeitura, acho que era Azulão, Azulzinho, Azul, Bar Azul, eu lembro que era ali na rua 15 de novembro, ali, perto da prefeitura, aí daí a gente ia para o barzinho e ficava. E depois também tinha um bar embaixo do... já que jornalista gosta de um bar, né? Era embaixo da cidade, tinha um bar também, que quando acabava às vezes o expediente, a gente descia para lá. E a gente fazia reuniões fora, a gente ia para um bar, um bar que tinha ali na esquina da Conselheiro Neves, depois da Faculdade de Direito.
E aí a gente sentava numa mesona, assim. Eu realmente, eu adoro um boteco, um bar, uma pizzaria, eu adoro tudo isso, mas eu não bebo. Então era assim, eu lembro que o Ricardo dizia assim, 15 chopps e um suco de laranja, que era para mim. Mas eu amava tudo aquilo. E quando às vezes a gente queria fazer alguma coisa de protesto, dependendo do momento que estava sendo vivido ou na cidade ou no próprio jornal, a gente se reunia às vezes na casa do Lousada e do Pasqualini, que eles moravam num apartamento ali na Rua Bahia. Então a gente ia para lá e fazia também as nossas reuniões lá, que sempre acabavam na maior farra. Então era um pessoal amigo, um pessoal muito, muito camarada. Eu tenho um carinho enorme por todos que passaram por ali, com quem eu tive o privilégio realmente de conviver. A Cidade de Santos era um jornal muito combativo, né? Era popular, ele defendia muitas bandeiras populares, né? Que recordação você tem de matérias que você fez? Como era a recepção das pessoas quando você ia no lugar do problema Paulo? Então, o pessoal gostava muito do Cidade, porque eu acho que a gente ali tinha uma liberdade maior para escrever aquilo que realmente estava acontecendo. A gente não tinha assim, um policiamento grande, não tinha... existia o que hoje chamam de politicamente correto. A gente não era nada politicamente correto. A gente cortava aquilo que a gente achava que tinha que contar e que tinha visto, que era a verdade. Eu penso assim, o Cidade trabalhava muito com a verdade. Então, as pessoas gostavam, porque tinha um ponto e um contraponto, né? Eram 2 jornais na cidade, mas o pessoal gostava muito do Cidade justamente por isso. Né? O Rocha com a equipe dele da polícia, e a gente, naquela época, era fundamental a questão das fontes, ainda é hoje. Mas, principalmente depois que eu fui para a TV, o que eu estranhei é porque você recebe na TV tudo muito mastigado. Tem que ter fontes, mas tem uma produção muito grande por trás. No jornal, não. E no Cidade, então, né, a gente que se virava, cada um era os setoristas, então a gente tinha que ter as fontes da gente. Então, e tinha uma competição com o setorista do jornal, né, concorrente e tal. Então, isso era muito importante. E matérias nossas iam para a Folha também, eram publicadas às vezes na Folha da Tarde, na Folha de São Paulo, então isso tudo também estimulava. Mas eu acho que a liberdade que a gente tinha era muito grande, muito grande. E eu cheguei a fazer matéria na época, fiz uma entrevista com uma presidente da União Cívica Feminina, já tinha, né, passado mais o período complicado da ditadura, e não me lembro exatamente o que estava acontecendo naquele momento, e ela me deu essa declaração de que, se precisar, a Marcha das Famílias volta às ruas. Foi manchete do jornal no dia seguinte. Né? Naquela época não tinha celular, não tinha, era tudo não. A gente escrevia, dobrava umas rascunho de lauda, né? E escrevia tudo e tal. Eu fiz a matéria e o Bland falou, ela falou isso, e era a minha palavra e saiu. E aí, no dia seguinte, eu cheguei para trabalhar, o Bland tinha uma mania, né? Quando ele queria castigar a gente, ele tirava o cartão de ponto da chapeira, como quem diz, você está com o pé na rua, né? Então, quando eu cheguei de manhã para trabalhar no dia seguinte, não tinha meu cartão de ponto. Aí eu entrei e falei, eu não tenho cartão de ponto, Serginho. Aí, que era o chefe de reportagem, né, de manhã, aí o Sérgio, eu sei, o Bland mandou tirar, você espera ele chegar. Aquilo te consome, né? A gente entrava às 8, 8h30, 9h, 9h30, 10h, o Bland chegou e falou para mim, olha, a presidente da UCF está contestando, dizendo que ela não te falou isso. Mas ela me falou isso. Bom, então você vai ter que provar que ela falou isso, porque senão você está demitida. Né? É a palavra dela contra a sua, tal, mas você vai ter que provar. E eu mostrei, por acaso eu tinha guardado na minha gaveta todo o escrito todo, né? O material que eu tinha escrito da entrevista. E aí eu peguei, passei, eu falei, como é que eu vou provar? Como é que eu vou provar com essa? Que a mulher vai ter que, né? Tem que ter. Se ela não for legal de falar, não, eu falei, tô fora, né? Acabou a carreira aqui. Eu sei que nessa época o Mauri trabalhava também, acho que era, eu não sei se era no Estadão ou na Folha, que tinha, ele trabalhou para o Globo também, né? E tinha uma sucursal ali na Frei Gaspar, e eu passei lá e pedi para ele, eu disse que tinha um gravadorzinho, eu nem tinha, né, gravadorzinho pequenininho, hoje seria um celular. E aí o Mauri me emprestou, eu pus dentro da minha bolsa e marquei com ela, fui na casa dela, eu lembro que eu entrei, ela estava até com o filho dela na sala e tal. E peguei e falei para ela, a senhora tem ideia que a senhora me falou isso ontem?
E a senhora, no fim, contestou hoje cedo, que, quando saiu a matéria, ela, eu estou com o pé para ser demitida, a senhora falou isso para mim. Como é que a senhora... Aí ela falou, eu falei isso para você, mas não era para você. A senhora nem falou que era em off. Enfim, voltei para a redação com a gravação, provando que ela tinha me dito, né? Então, são essas experiências que também deixam a gente mais cascuda, né? Para outras situações similares. Cristina, que matéria que você fez que teve um impacto pessoal em você? Um impacto pessoal? Olha, é interessante, né? Eu não gostava de fazer matéria de polícia quando eu estava no jornal impresso. Eu não gostava. E depois, eu não sei porquê, quando eu fui para a televisão, eu peguei gosto por fazer cobertura de júris, de matérias de ocorrências policiais. Não que eu tenha feito só isso, não, mas eram matérias que me davam assim boas sensações, né, de estar denunciando alguma coisa. Então, para mim que fazia economia popular, o que nessa época existia SUNAB, controle de preços, venda casada, mudança de moeda. Então, essas matérias dentro dessa área da economia popular foram, assim, para mim, muito importantes. Me deram uma bagagem muito grande nessa área, né, de economia, de coisas que afetam o dia a dia do brasileiro, do consumidor, né? E, coincidentemente, quando eu fui para São Paulo, que foi o meu primeiro emprego em televisão, foi na Record, depois é que eu fui para a Globo e depois TV Tribuna, mas foi o meu currículo nessa área toda de economia popular, de abastecimento, que me deu, que me abriu a chance. Meu primeiro teste foi numa feira livre, que eu já estava 8 anos ali circulando pelas feiras, né? Só que aí foi em São Paulo. Você comentou sobre o Bland e o Gabriel. Eu queria que você falasse rapidamente sobre os estilos de cada um. Primeiro, sobre o estilo de comandar do Bland. Olha, o Bland, a gente dizia assim, ele é louco, o Bland é louco. Hoje a gente se conversa no Instagram, eu sempre falo para ele, obrigada, foi você que deu meu primeiro emprego, foi você que deu a oportunidade, né? O Dirceu Lopes me encaminhou, me preparou, vamos dizer assim, e o Bland lapidou, né? E então o Bland, ele tinha isso, ele acreditava e acho que ele enxergava o potencial de cada um. Isso é muito importante, principalmente para quem está em começo de carreira e para quem tem um ideal. Eu sempre sonhei ser jornalista e eu acho que ele via isso em mim. Então, eu notava assim, ele era temperamental, ele era explosivo. A gente falava, ele é doido, mas era uma loucura assim, muito profissional, sabe? Uma loucura muito, muito boa, né? Era divertido. O Gabriel, totalmente diferente. O Gabriel veio de São Paulo, né? E ele trabalhava na Editora Abril. Ele veio de São Paulo com uma proposta totalmente diferente, tanto é que mudou muito o estilo do jornal. E ali eu senti que houve uma burilada melhor em questão de texto, né? Ele começou a mudar o estilo de matérias, mais curtas, mais objetivas, como é na televisão, né? Então isso também ajudou muito a gente, ele empreendeu um ritmo bem bacana, tanto que quando ele saiu, eu lembro que uns 2, 3 meses depois coincidiu e tal, que eu pedi demissão e quis fazer outra coisa, porque eu já não me via mais voltando a algum outro estilo, eu já queria alguma coisa mais dentro daquilo, né? Ele era assim, a questão de texto muito mais rigoroso, né? Mas o Bland, para mim, ele foi de uma importância imensa, imensa. Não só por essa questão de acreditar, mas de dar oportunidade para você se desenvolver como profissional. Ah, meu Deus. Você estava na época que a cidade ainda não tinha autonomia política? A cidade? Não, não tinha. Eu entrei em 78. Então, quando eu entrei... Muito forte, pelo restabelecimento da autonomia. Santos foi uma das últimas cidades a ter autonomia política, né? A poder eleger o seu prefeito. Então, quando eu cheguei, eu lembro que o Esmeraldo Tarquínio, depois, ele era deputado estadual
né, que tinha sido o último prefeito eleito, cassado. Então teve o Carvalhinho, né, que era desafeto do Bland geral, imagina, Antônio Manuel de Carvalho, a gente nem podia entrar no gabinete dele para fazer matéria. Então, por exemplo, vinha o governador de São Paulo, que era o Laudo Natel, ele vinha e a gente ficava no corredor esperando os colegas saírem para contar o que tinha acontecido lá dentro. Era uma coisa doida. E, inclusive, nisso daí eu tive uma passagem muito legal com o Bland, porque o Bland tinha uma relação com o Laudo Natel, conhecia e tal, e eu fui para lá, para a prefeitura, numa tarde, que o Laudo Natel estava reunido com o Carvalhinho, para fazer a matéria. E eu cheguei, e aí, de repente, quando eu voltei, eu peguei o que falaram, eu não pude participar, o Carvalho não deixava, os repórteres, o Carvalhinho não deixava a gente entrar, porque era alcaide nomeado, né? E ele não deixava a gente entrar no gabinete dele para fazer matéria. Aí, tá bom assim? Virou, está pesado. Então, ele não deixava, o Antônio Manuel de Carvalho não deixava a gente entrar para fazer matéria no gabinete dele. E numa visita do Laudo Natel, um dia à tarde, eu estava trabalhando à tarde naquele dia, e aí, não, de manhã. Aí eu fui para a prefeitura, não pude entrar, fiquei do lado de fora, eu e o fotógrafo. Às vezes o fotógrafo podia entrar e saía, ninguém ficava. E esperando saírem colegas, né? Que aqui tinha sucursal da Folha, do Estadão, do Globo e da Tribuna, e eu esperando para o que ele falou e tal. E peguei algumas coisas. Quando eu cheguei na redação, o Sérgio falou para mim, olha, não precisa fazer a matéria, porque ele vai depois vir aqui e tal, ele vai conversar com o Bland, porque o Bland também fazia matéria e tal. O Bland, tá bom, eu não fiz a matéria, guardei o que eu tinha na gaveta, fui embora. Imagina, no dia seguinte eu cheguei, não, estou à tarde em casa, toco o telefone fixo, porque naquela época não tinha, para eu voltar imediatamente para a redação. Aí já era o Sassi à tarde, né? Reinaldo Sassi. Volta para cá, lá. Cheguei lá, você não fez a matéria? Eu falei, não, eu não fiz, porque o Bland falou, não, mas o Bland quer que... Eu falei, gente, que coisa doida, o Laudo Natel não passou aqui. Então, essa época que a gente não tinha realmente... não tinha autonomia política aqui, foi uma época difícil, uma época que a gente sempre, quando saía algum prefeito, dizia assim, que a gente ficava esperando vir de Brasília o nome do novo prefeito. Então foi o Paulo Barbosa, foi o Carvalhinho, depois o Caldeira, e o Caldeira era o dono do jornal. Aí era uma coisa engraçada, porque o que ele fez? Ele acabou com a assessoria de imprensa da prefeitura, porque ele falou, eu sou o prefeito, eu sou dono do jornal, eu não preciso de jornalista nenhum aqui para cumprir. Era uma coisa doida, né? Então a gente teve umas figuras assim meio pitorescas também na prefeitura, né? Mas tiveram matérias assim nesse período mesmo que marcaram para mim, que você ainda perguntou, por exemplo, eu lembro que eu fui fazer, depois o Oswaldo Justo foi eleito, né? E eu lembro que foi com o Justo que eu fui cobrir a matéria do lançamento da pedra fundamental do SESC, aquele prédio enorme hoje que é ali na Conselheiro Ribas, né, lá na Aparecida. E depois, eu tenho uma coisa assim, umas imagens que eu adorava cobrir, apuração de eleição, sempre gostei. Era no Atlético, era no Rebouças, depois Portuário, né, e no Santos Futebol Clube. E eu amava, aí eu preferia entrar assim, tipo 6 da tarde, para varar à noite na cobertura, porque eu adorava. E daí eu me lembro, por exemplo, uma imagem assim, muito nítida na minha lembrança, de quando houve a eleição, né, de quando a Thelma entrou para vereadora. Eu me lembro de estar no Rebouças, tipo 2 da manhã, não me lembro nem que horas eram, e eu lembro de olhar assim na escada e a Thelma tá no alto da parte da arquibancada, tinha uns vãos assim, né, com degraus largos, e eu lembro de olhar e a Thelma estava com uma calça jeans, com uma camiseta branca, tipo um colã, com uma estrela vermelha bem grande aqui, e ela tinha sido eleita vereadora, né, primeira vereadora do PT, depois foi a primeira prefeita do PT no Brasil, enfim. Então essas coisas me marcaram demais, sabe? Porque eu acho que o jornalista tem muito disso, né? Você ser o primeiro a fazer, você estar presente naquele momento histórico, e então isso para mim foi sempre um grande presente.
o Cidade de Santos era um jornal muito combativo, né? Era popular, ele defendia muitas bandeiras populares, né? Que recordação você tem de matérias que você fez? Como era a recepção das pessoas quando você ia no lugar do Problema Paulo? Então, o pessoal gostava muito do Cidade, porque eu acho que a gente ali tinha uma liberdade maior para escrever aquilo que realmente estava acontecendo. A gente não tinha assim, um policiamento grande, não tinha... existia o que hoje chamam de politicamente correto. A gente não era nada politicamente correto. A gente cortava aquilo que a gente achava que tinha que contar e que tinha visto, que era a verdade. Eu penso assim, o Cidade trabalhava muito com a verdade. Então, as pessoas gostavam, porque tinha um ponto e um contraponto, né? Eram 2 jornais na cidade, mas o pessoal gostava muito do Cidade justamente por isso. Né? O Rocha com a equipe dele da polícia, e a gente naquela época era fundamental a questão das fontes, ainda é hoje, mas principalmente depois que eu fui para a TV, o que eu estranhei é porque você recebe na TV tudo muito mastigado, tem que ter fontes, mas tem uma produção muito grande por trás. No jornal não, e no Cidade então, né, a gente que se virava, cada um era os setoristas, então a gente tinha que ter as fontes da gente. Então, e tinha uma competição com o setorista do jornal, né, concorrente e tal. Então, isso era muito importante. E matérias nossas iam para a Folha também, eram publicadas às vezes na Folha da Tarde, na Folha de São Paulo, então isso tudo também estimulava. Mas eu acho que a liberdade que a gente tinha era muito grande, muito grande. E eu cheguei a fazer matéria na época, fiz uma entrevista com uma presidente da União Cívica Feminina, já tinha, né, passado mais o período complicado da ditadura, e não me lembro exatamente o que estava acontecendo naquele momento, e ela me deu essa declaração de que se precisar, a Marcha das Famílias volta às ruas. Foi manchete do jornal no dia seguinte. Né? Naquela época não tinha celular, não tinha, era tudo não. A gente escrevia, dobrava umas rascunho de lauda, né? E escrevia tudo tal. Eu fiz a matéria e o Bland falou, ela falou isso, e era a minha palavra e saiu. E aí no dia seguinte eu cheguei para trabalhar, o Bland tinha uma mania, né? Quando ele queria castigar a gente, ele tirava o cartão de ponto da chapeira, como quem diz, você está com o pé na rua, né? Então quando eu cheguei de manhã para trabalhar no dia seguinte, não tinha meu cartão de ponto. Aí eu entrei e falei, eu não tenho cartão de ponto, Serginho. Aí que era o chefe de reportagem, né, de manhã, aí o Sérgio, eu sei, o Bland mandou tirar, você espera ele chegar. Aquilo te consome, né? A gente entrava às 8h30, 9h, 9h30, 10h, o Bland chegou e falou para mim, olha, a presidente da UCF está contestando, dizendo que ela não te falou isso. Mas ela me falou isso. Bom, então você vai ter que provar que ela falou isso, porque senão você está demitida. Né? É a palavra dela contra a sua, tal, mas você vai ter que provar. E eu mostrei, por acaso eu tinha guardado na minha gaveta todo o escrito todo, né? O material que eu tinha escrito da entrevista. E aí eu peguei, passei, eu falei, como é que eu vou provar? Como é que eu vou provar? Que a mulher vai ter que, né? Tem que ter... se ela não for legal de falar, não, eu falei, tô fora, né? Acabou a carreira aqui. Eu sei que nessa época o Mauri trabalhava também, acho que era, eu não sei se era no Estadão ou na Folha, que tinha, ele trabalhou para o Globo também, né? E tinha uma sucursal ali na Frei Gaspar, e eu passei lá e pedi para ele, eu disse que tinha um gravadorzinho, eu nem tinha, né, gravadorzinho pequenininho, hoje seria um celular. E aí o Mauri me emprestou, eu pus dentro da minha bolsa e marquei com ela, fui na casa dela, eu lembro que eu entrei, ela estava até com o filho dela na sala e tal. E peguei e falei para ela, a senhora tem ideia que a senhora me falou isso ontem? E a senhora, no fim, contestou hoje cedo, quando saiu a matéria, eu estou com o pé para ser demitida, a senhora falou isso para mim. Como é que a senhora... Aí ela falou, eu falei isso para você, mas não era para você. Bom, a senhora nem falou que era em off. Enfim, voltei para a redação com a gravação, provando que ela tinha me dito, né? Então, são essas experiências que também deixam a gente mais cascuda, né? Para outras situações similares. Cristina, que matéria que você fez que teve um impacto pessoal em você? Um impacto pessoal? Olha, é interessante, né? Eu não gostava de fazer matéria de polícia quando eu estava no jornal impresso. Eu não gostava. E depois,
eu não sei porquê, quando eu fui para a televisão, eu peguei gosto por fazer cobertura de júris, de matérias de ocorrências policiais, não que eu tenha feito só isso, não, mas eram matérias que me davam, assim, boas sensações, né, de estar denunciando alguma coisa. Então, para mim, que fazia economia popular, nessa época existia SUNAB, controle de preços, venda casada, mudança de moeda. Então, essas matérias dentro dessa área da economia popular foram, assim, para mim, muito importantes, me deram uma bagagem muito grande nessa área, né, de economia, de coisas que afetam o dia a dia do brasileiro, do consumidor, né? E, coincidentemente, quando eu fui para São Paulo, que foi o meu primeiro emprego em televisão, foi na Record, depois é que eu fui para a Globo e depois TV Tribuna, mas foi o meu currículo nessa área toda de economia popular, de abastecimento, que me abriu a chance. Meu primeiro teste foi numa feira livre, que eu já estava 8 anos ali circulando pelas feiras, né? Só que aí foi em São Paulo. Você comentou sobre o Bland e o Gabriel. Eu queria que você falasse rapidamente sobre os estilos de cada um. Primeiro, sobre o estilo de comandar do Bland. Olha, o Bland, a gente dizia assim, ele é louco, o Bland é louco. Hoje a gente se conversa no Instagram, eu sempre falo para ele, obrigada, foi você que deu meu primeiro emprego, foi você que deu a oportunidade, né? O Dirceu Lopes me encaminhou, me preparou, vamos dizer assim, e o Bland lapidou, né? E então o Bland, ele tinha isso, ele acreditava e acho que ele enxergava o potencial de cada um. Isso é muito importante, principalmente para quem está em começo de carreira e para quem tem um ideal. Eu sempre sonhei ser jornalista e eu acho que ele via isso em mim. Então, eu notava assim, ele era temperamental, ele era explosivo. A gente falava, ele é doido, mas era uma loucura, assim, muito profissional, sabe? Uma loucura muito, muito boa, né? Era divertido. O Gabriel, totalmente diferente. O Gabriel veio de São Paulo, né? E ele trabalhava na Editora Abril, ele veio de São Paulo com uma proposta totalmente diferente, tanto é que mudou muito o estilo do jornal. E ali eu senti que houve uma burilada melhor em questão de texto, né? Ele começou a mudar o estilo de matérias, mais curtas, mais objetivas, como é na televisão, né? Então isso também ajudou muito a gente, ele empreendeu um ritmo bem bacana, tanto que quando ele saiu, eu lembro que uns 2, 3 meses depois coincidiu e tal, que eu pedi demissão e quis fazer outra coisa, porque eu já não me via mais voltando a algum outro estilo, eu já queria alguma coisa mais dentro daquilo, né? Ele era assim, a questão de texto muito mais rigoroso, né? Mas o Bland, para mim, ele foi de uma importância imensa, imensa. Não só por essa questão de acreditar, mas de dar oportunidade para você se desenvolver como profissional. Ah, meu Deus. Você estava na época que a cidade ainda não tinha autonomia política? A cidade? Não, não tinha. Eu entrei em 78. Então, quando eu entrei, muito forte, pelo restabelecimento da autonomia, Santos foi uma das últimas cidades a ter autonomia política, né? A poder eleger o seu prefeito. Então, quando eu cheguei, eu lembro que o Esmeraldo Tarquínio, depois, ele era deputado estadual, né, que tinha sido o último prefeito eleito cassado. Então, teve o Carvalhinho, né, que era desafeto do Bland geral, imagina, Antônio Manuel de Carvalho, a gente nem podia entrar no gabinete dele para fazer matéria. Então, por exemplo, vinha o governador de São Paulo, que era o Laudo Natel, ele vinha e a gente ficava no corredor esperando os colegas saírem para contar o que tinha acontecido lá dentro. Era uma coisa doida. E, inclusive, nisso daí eu tive uma passagem muito legal com o Bland, porque o Bland tinha uma relação com o Laudo Natel, conhecia e tal. E eu fui para lá, para a prefeitura, numa tarde, que o Laudo Natel estava reunido com o Carvalhinho, para fazer a matéria.
E eu cheguei, e aí de repente, quando eu voltei, eu peguei o que falaram, eu não pude participar, o Carvalho não deixava, os repórteres, o Carvalhinho não deixava a gente entrar, porque era alcaide nomeado, né? E ele não deixava a gente entrar no gabinete dele para fazer matéria. Aí, tá bom assim? Virou, está pesado. Então, ele não deixava, o Antônio Manuel de Carvalho não deixava a gente entrar para fazer matéria no gabinete dele. E numa visita do Laudo Natel, um dia à tarde, eu estava trabalhando à tarde naquele dia, e aí, não, de manhã. Aí eu fui para a prefeitura, não pude entrar, fiquei do lado de fora, eu e o fotógrafo. Às vezes o fotógrafo podia entrar e saía, ninguém ficava. E esperando saírem colegas, né? Que aqui tinha sucursal da Folha, do Estadão, do Globo e da Tribuna, e eu esperando para o que ele falou e tal. E peguei algumas coisas. Quando eu cheguei na redação, o Sérgio falou para mim, olha, não precisa fazer a matéria, porque ele vai depois vir aqui e tal, ele vai conversar com o Blandi, porque o Blandi também fazia matéria e tal. O Blandi, tá bom, eu não fiz a matéria, guardei o que eu tinha na gaveta, fui embora. Imagina, no dia seguinte eu cheguei, não, estou à tarde em casa, toco o telefone fixo, porque naquela época não tinha, para eu voltar imediatamente para a redação. Aí já era o Sassi à tarde, né? Reinaldo Sassi. Volta para cá, cheguei lá, você não fez a matéria? Eu falei, não, eu não fiz, porque o Blandi falou, não, mas o Blandi quer que faça. Eu falei, gente, que coisa doida, o Laudo Natel não passou aqui. Então, essa época que a gente não tinha realmente liberdade, não tinha autonomia política aqui, foi uma época difícil, uma época que a gente sempre, quando saía algum prefeito, dizia assim, que a gente ficava esperando vir de Brasília o nome do novo prefeito. Então foi o Paulo Barbosa, foi o Carvalhinho, depois o Caldeira, e o Caldeira era o dono do jornal. Aí era uma coisa engraçada, porque o que ele fez? Ele acabou com a assessoria de imprensa da prefeitura, porque ele falou, eu sou o prefeito, eu sou dono do jornal, eu não preciso de jornalista nenhum aqui para cumprir. Era uma coisa doida, né? Então a gente teve umas figuras assim meio pitorescas também na prefeitura, né? Mas tiveram matérias assim nesse período mesmo que marcaram para mim, que você ainda perguntou, por exemplo, eu lembro que eu fui fazer, depois o Oswaldo Justo foi eleito, né? E eu lembro que foi com o Justo que eu fui cobrir a matéria do lançamento da pedra fundamental do SESC, aquele prédio enorme hoje que é ali na Conselheiro Ribas, né, lá na Aparecida. E depois, eu tenho uma coisa assim, umas imagens que eu adorava cobrir, apuração de eleição, sempre gostei. Era no Atlético, era no Rebouças, depois Portuário, né, e no Santos Futebol Clube. E eu amava, aí eu preferia entrar assim, tipo 6 da tarde, para varar à noite na cobertura, porque eu adorava. E daí eu me lembro, por exemplo, uma imagem assim, muito nítida na minha lembrança, de quando houve a eleição, né, de quando a Thelma entrou para vereadora. Eu me lembro de estar no Rebouças, tipo 2 da manhã, não me lembro nem que horas eram, e eu lembro de olhar assim na escada e a Thelma tá no alto da parte da arquibancada, tinha uns vãos assim, né, com degraus largos, e eu lembro de olhar e a Thelma estava com uma calça jeans, com uma camiseta branca, tipo um colã, com uma estrela vermelha bem grande aqui, e ela tinha sido eleita vereadora, né, primeira vereadora do PT, depois foi a primeira prefeita do PT no Brasil, enfim. Então essas coisas me marcaram demais, sabe? Porque eu acho que o jornalista tem muito disso, né? Você ser o primeiro a fazer, você estar presente naquele momento histórico, e então isso para mim foi sempre um grande presente. Cristina, teve uma greve no meio do caminho, né? Então, agora você imagina, eu estava no 3º ano da faculdade, 1978, entrei no jornal, quando foi tipo um ano depois, nem isso, um pouco, 79, aí eu já estava no último ano da faculdade, cheguei na redação, greve. Falei, gente, não tinha, jornalista não fazia greve na época há mais de 20 anos. E de lá para cá também não teve outra, olha só quanto tempo se passou, né? E aí, greve, eu achei aquilo o máximo, né? Então, estamos em greve? Estamos em greve. Sai todo mundo, sempre tem os fura-greves, aquela coisa, mas vamos para onde? Vamos para o sindicato. E foi sensacional. Eu lembro que, na época,
eu tinha sido Miss na faculdade nesse ano e eu tinha que desfilar nos jogos do Jubas, né, que eram lá no Rebouças. E eu lembro que eu fui para fazer a abertura com a plaquinha, eu tenho até a foto da plaquinha da faculdade e tal, de Miss Facos e tudo. E aí começou a vir o aviso, olha, sai daqui, vai para o sindicato, tipo 11 da noite, não deu outra. Cheguei, fui em casa, me troquei, peguei, fui lá para o sindicato, lá na Martim Afonso. Passamos a noite lá preparando material, panfleto para a gente distribuir no porto, distribuir nos pontos de ônibus. O que era? Não compre jornal. Por quê? Naquela época tinha muita matéria fria, como tem até hoje, né? Então eram as matérias de gaveta. E a gente sabia que o jornal não ia deixar de sair por nossa causa, usando as matérias de gaveta, matérias antigas, até algumas defasadas e tal. Mas a gente queria que o pessoal boicotasse, não comprasse o jornal. Era muito importante a venda do jornal naquela época, né? E aí a gente saiu, tipo assim, ficamos a noite inteira lá no sindicato preparando esse material e depois a gente saiu, foi para o porto, foi para os pontos de ônibus, fomos para o Gonzaga, distribuindo até o dia clarear e aí a greve continuou. Aí teve dia da gente sair em passeata do sindicato, me lembro direitinho que eu estava segurando, era aquela faixa comprida assim na frente, né? A gente veio andando saiu do sindicato, virou na João Pessoa, passou no prédio da tribuna, chamando os colegas que tinham resistido à greve para descer, aí viramos na General Câmara, Praça Mauá, viramos na Rua do Comércio e em frente ao Cidade para fazer a manifestação para quem ainda estava lá, né? E aí nesse dia aí teve um episódio muito engraçado, porque o chefe da fotografia era o Itamar Felício de Miranda. Ai de quem chamasse ele de Itamar, era de Felício, Itamar Felício de Miranda. E aí depois a gente ficou sabendo que aí a gente falava o nome de quem estava lá e dizia, desce, vai. Fulano, desce, desce. Aí alguém gritava o nome de outra pessoa. Fulano, desce, desce. E depois a gente soube que ele dizia assim, se esses filhos da mãe me chamarem de Felício, desce, eu vou mostrar minha bunda na janela. Bom, enfim, virou uma piada depois. Mas a grande maioria aderiu. Lógico que foi uma greve fracassada, porque foram muitos demitidos em função dessa greve, né, nos 2 jornais daqui, em São Paulo, enfim. Mas, gente, participar de uma greve no início de carreira, naquela fase que você está com o teu nível de idealismo lá em cima, nossa senhora, é muito bom ter isso daí no currículo, viu? Muito estranho. Quando o Caldeira quando o Caldeira foi nomeado prefeito de Santos, ficou uma situação estranha, porque a gente realmente não sabia como é que ia ser, o que vai acontecer? Ele é o dono do jornal, ele é o prefeito de Santos, né? Ele morava num casarão aqui na praia. Era muito estranho, a gente não... E aí, ainda mais ele acabou com a assessoria de imprensa da prefeitura, então nós éramos o quê? Nós éramos porta-vozes. Eu me senti o quê? Uma porta-voz do prefeito nomeado, defendendo a volta da autonomia. É uma coisa meio de doido, né? Mas a gente estava ali, resistindo. Foi um período que não foi muito longo, mas foi um período difícil. Você estava entrevistando o dono do jornal, quer dizer, o teu patrão, e o prefeito. E, sabe, era uma situação bizarra, para dizer a verdade, era uma situação bizarra. Folclórico. Eu lembro uma vez que eu fui cobrir uma visita de uma comitiva do Japão, lá na prefeitura. E eram homens e mulheres, e eles trouxeram um presente para o Caldeira, que era assim, ele abriu na hora, pôs assim em cima da mesa, era uma peça de porcelana, sabe assim, um pratinho de porcelana muito, muito bonito, todo pintado à mão, uma coisa linda. Ele pôs, e ele fumava charuto. E aí,
no meio da japonesada lá toda, tal, ele acendeu um charuto. E ele tinha um chefe de gabinete, que eu não me lembro agora, Áureo, acho que não me lembro o nome dele. E aí acendeu o charuto para ele e tal, ele começou a fumar e a cinza começou a crescer. Aonde que ele bateu a cinza? No pratinho que as japonesas tinham dado. Ele bateu ali, o japonesinho com o olho assim, ficou assim. Eu falei, caraca, isso aqui daria uma matéria sensacional. Aí eu depois, quando acabou tudo, cheguei para a japonesa e perguntei. Né? Eu falei, e eles falavam em inglês, eles não falavam nem português. Aí eu perguntei para ela, eu falei, para que serve essa peça tão delicada que vocês deram, né, tão linda? Ela falou, olha, essa peça, na verdade, as pintoras japonesas de porcelana, elas usam para apoiar os pincéis mais delicados dessa arte. Mas cada um usa como quer, né? Com certeza, né? O prefeito usou para bater a cinza do charuto dele. Agora, e aí? Eu voltei para a redação, tu acha que eu pude pôr isso na matéria? Ia ser a abertura da matéria, né? Estaria no lead, né? Mas essas coisas que eram complicadas, porque aí a gente não podia. O dono do jornal. Saí antes, é. Eu saí... Não, você sabe que eu não senti isso, não, que eu não imaginei que ele fosse fechar, não imaginei sinceramente. Eu saí mesmo por uma opção de achar que eu tinha que fazer alguma outra coisa diferente e que aqui em Santos não tinha perspectiva. E fui para São Paulo por causa disso. Fui assim, levando o currículo debaixo do braço na Veja, na Isto É, na própria Folha. Eu queria impresso, porque na minha época de faculdade, telejornalismo era no quadro negro, não tinha estúdio, não tinha nada disso. É que, por acaso, a Lu Fernandes, a Lu Fernandes tinha sido presidente do Sindicato de Jornalistas, era amiga do Sérgio Salles, que trabalhava comigo na Prodesan, porque depois eu comecei a trabalhar também na Prodesan, né? Entrei para a prefeitura e comecei a conciliava na assessoria. E aí o Sérgio falou para mim, Cris, já que tu vai para São Paulo, fala com a Lu, ela tem muito contato. Fui na Lu, que ela era assessora da Eletropaulo, que era no Viaduto do Chá, e ela falou para mim, a TV Record está com uma equipe que veio da Globo, inclusive o meu marido, Paula Galé, né? E que lutou também, foi também na ditadura, foi preso, caramba. E aí era o Dante Matiusi, Silvia Popovic, Paulo Marcum, era uma equipe da Globo que tinha saído da Globo e estava montando um jornalismo de vanguarda, um jornalismo muito diferenciado, né, que foi a primeira vez que teve o São Paulo à Tarde, que era um programa de jornalismo, 4 horas ao vivo no ar, à tarde. E depois até dentro da Globo. Aí eu fui lá com o currículo embaixo do braço, conversei com o Dante, entreguei, e ele olhou, viu, mas é tudo seu? Tudo assinado, né? Tudo meu. Então vem fazer um teste amanhã de manhã. E assim foi, fiz o teste, fui aprovada, fiquei, isso foi em 86, começo de 86, e aí eu estava de férias, eu tinha pedido férias, mas no jornal, porque senão eu ia continuar no jornal se eu não arrumasse nada. E aí, com 15 dias, eu tinha matéria minha entrando no ar, na Record, e eu voltei a pedir demissão. Então, eu não tinha a menor sensação de que o jornal iria fechar, né? E aí, coincidentemente, depois, no verão de 87, eles me convidaram na Record para ser coordenadora de um projeto Verão na Record, que foi a primeira vez que uma emissora ficou 60 dias ao vivo aqui na Baixada. Era uma novidade também. Então, aí que a Globo começou a me perceber, vamos dizer assim, né? Porque naquela época a Globo não formava, hoje formam. Naquela época eles esperavam os profissionais serem formados pelas emissoras menores e pinçavam. E nessa época era o Paulo Machado de Carvalho, que era o dono da Record. E aí que a Globo me chamou, né? O Laerte Mangini, que tinha sido meu chefe também na Record, que era da Globo. E aí eu comecei na Globo e fiquei na Globo até... depois, quando a TV Tribuna foi inaugurada, por isso que eu fui a primeira repórter da TV Tribuna. Né? Cristina, o que passou pela cabeça quando você soube que o jornal tinha fechado? Eu fiquei muito triste. Primeiro vieram os boatos. Eu já estava em São Paulo,
Aí vieram os boatos que ia fechar, eu não acreditei. Eu falei, não se fecha um jornal assim, até porque só tinham 2 jornais na cidade, né? E era muito saudável isso, essa concorrência era muito saudável. Eu acho que faz falta hoje até, né, ter a coisa do ponto contra ponto, de uma leitura diferente, uma linguagem diferente. E eu fiquei muito triste, não só pelos colegas que estavam, né, sem aquele ponto mais de trabalho, mas pela história do jornal, porque o Cidade tem uma história muito rica, né? Muito rica. E pensando hoje, qual foi o principal ensinamento que você tirou desse período de trabalho no Cidade? Para mim, é o que eu falo sempre, para mim o Cidade é uma escola. Eu acho que quando você tem uma base, em qualquer, pode ser no ensino médio, no ensino superior, você tem uma base forte, na família, em qualquer coisa, no relacionamento de uma amizade, a base é forte, é sólida, te mostra os caminhos, te faz enxergar que só a verdade pode ser dita, sabe? O Cidade era isso. Não fui só eu que comecei lá, muita gente começou lá, muita gente tem história linda lá. Então, onde é o teu berço, né? A tua escola, a tua origem profissional, gente, eu tenho um carinho imenso pelo Cidade, pelo Bland, pelo Gabriel que já se foi, por todos os colegas, Mauri que já se foi. Eu encontro com os colegas daquela época, é muito interessante, às vezes a gente fica anos sem se ver. E quando a gente se encontra sorrindo, lembrando de tudo que aconteceu por lá, né? Então foram vínculos de amizades que eu carrego até hoje, carrego na memória, mas carrego principalmente no coração. Cristina, muita gente que eu conversei disse que a cidade mudou também. Pessoal, a pessoa conheceu realidades que ela nunca imaginaria que existissem, né? E para você, quais as principais transformações pessoais que o Cidade proporciona? Você perceber as mazelas, né? Porque às vezes, não que eu vivesse numa situação abastada, mas a gente é de classe média, você tem uma situação privilegiada. E de repente, quando você se pega fazendo uma reportagem, né, com um incêndio, que nem da Vila Socó, né? A gente pegou o incêndio da Vila Socó, as crianças que nasciam com anencefalia na Vila Natal, em Cubatão, aquelas matérias, aquilo te derrubava. E tudo que é matéria com criança, eu nem tinha filho naquela época, né? Depois que você tem, ainda fica mais sensível. Mas essas matérias, vamos dizer assim, elas te calejam, mas de uma forma que não pode cicatrizar aquela ferida. Eu vejo assim, você tem que estar sempre exposta para mostrar as coisas. E uma coisa que eu sempre tive comigo, eu sempre tive isso, é nunca deixar de se indignar. Eu aprendi isso no Cidade. Você não pode deixar de se indignar com as situações. E carrego isso para mim nesses 45 anos de trabalho. Porque mesmo depois, quando eu comecei a fazer outras atividades na Fundação Arquivo e Memória, no Santos de Comício, eu nunca deixei o jornalismo de lado. Então, eu acho que se indignar vale para qualquer situação da vida, mas para o jornalista é fundamental nunca perder, né, a condição de poder se indignar. E o Cidade me trouxe isso.